A prova das amendoeiras aqui em Vila Moura, já o dissemos no início desta transmissão, é a quarta das 7 que compõem o challenge propriamente dito da presente temporada. Vamos ter a seguir este cross ainda a contar para este circuito Mombasa, no Quénia, 14 de fevereiro, depois Chiba, no Japão, 21 de fevereiro, e finalmente os campeonatos do mundo em Belfast, na Irlanda do Norte, em 27 e 28 de março, dentro daquele esquema inaugurado o ano passado. Crosses curtos e longos, 4 e 8 km para as senhoras e 8 e 12 km para, aliás, 4 e 12 km para os homens, 4 e 8 km para as senhoras. O cross curto masculino a ser também de 4 km. Aliás, foi nele que aconteceu o ano passado uma surpresa completa com a derrota de Daniel Komen, o queniano, que era apontado como o único favorito, de facto, antes do tiro de partida. Já vemos Domingos Castro nas imagens, um dos portugueses mais cotados para este cross das amendoeiras, junto com Vítor Almeida, o seu companheiro de clube. E ainda em relação à prova feminina, quando temos o desfile de uma banda local para preencher um pouco o tempo morto entre as duas corridas, há que referir, para além das 3 atletas que ficaram nos primeiros lugares, as portuguesas, isto quando temos aqui, entretanto, um croquis do percurso na prova masculina, com uma volta pequena de 1800 metros e 4 voltas grandes de 2100 metros. Dizíamos, para além das 3 referidas nos 10 primeiros lugares, Teresa Nunes foi, de facto, a quarta portuguesa, tanto do Futebol Clube do Porto, acabou no 12º lugar, um bom resultado. Depois, Fernanda Miranda do Sporting Braga em 16ª, Ana Correia do Futebol Clube do Porto em 18ª e outra bracarense, Rosa Oliveira, no 20º lugar. Elizabeth Lopes terminou no 21º lugar, Sandra Amaro 22º, Fátima Novaes 23º. Acabaram 28 atletas e, de facto, João Cielado, a francesa que vai representar o Futebol Clube do Porto em 1999, não terminou a prova. A francesa esteve muito dinâmica no início, julgou mal as suas possibilidades e acabaria por, de facto, desistir depois de comandar boa parte da competição. A corrida masculina está prestes a ter a sua largada. É um teste interessante para os dois melhores portugueses, Domingos Castro e Paulo Guerra. Paulo Guerra, que vem de uma vitória importante na Taça dos Campeões Europeus de Clubes em Lisboa, face aos melhores espanhóis e alguns dos melhores italianos. Isto quando vemos, entretanto, no Cross das Amendoeiras, o ranking de pontuação ao longo de toda a história da prova. Fernando Mamed, o grande fundista do Sporting, ainda hoje o recordista da Europa dos 10 mil metros, lidera. Mamed, que teve atuações verdadeiramente gloriosas no circuito das Açoteias. O Ondoro Osoro do Quénia, que o ano passado, depois de um longo apagamento, se tornou o mais surpreendente neomaratonista, fazendo menos de 2 horas e 7 minutos em Chicago. É o segundo em termos de resultados globais nas amendoeiras. José Regalo, o atleta que correu nas Açoteias pelo Futebol Clube do Porto e depois pelo Sporting, ainda é o terceiro. Paulo Guerra, do maratona agora, depois de ter vindo do Sporting, o quarto. E o saudoso, felizmente vivo e de saúde, José Seno, um grande atleta do Futebol Clube do Porto da década de 80, ainda o quinto classificado. Uma palavra de saudade para José Seno, quando também outro histórico do atletismo português se encontra aqui a assistir a esta competição, António Leitão, que durante muitos e muitos anos se manteve como recordista português nos 5 mil metros, viu essa marca ultrapassada apenas o ano passado por António Pinto. António Leitão está também aqui, revivendo tempos passados em que teve um protagonismo importante nas várias provas aqui disputadas no Algarve, tanto no circuito inicial de Vila Moura, como depois nas Açoteias e agora de novo em Vila Moura. Tudo preparado para a partida da prova masculina. Os grandes favoritos são os quenianos. Tomás Nyariki e Paul Koech podem voltar a ter um embate interessantíssimo entre ambos. Um embate que, de facto, tem sido uma constante internacionalmente ao longo da presente temporada e de épocas passadas. Eles vão correr com o número 50 Nyariki e 51 Koech. Isto porque Nyariki procura o hat-trick aqui em Vila Moura. Ele ganhou os 2 últimos crosses das amendoeiras, em 1997 e 1998. Portanto, se conseguir ganhar de novo, enfim, fará realmente uma tripla extraordinária. Nyariki ganhou a Bernard Parmazai por 22 segundos em 1997 e o ano passado bateu Paul Koech de forma um pouco inesperada por 1 segundo, conseguindo realmente um resultado com quem ninguém contava. A prova masculina teve, portanto, o seu início. Os principais portugueses: Paulo Guerra com o número 53, José Regalo 56, Domingos Castro 52, Luís Jesus 57, Alberto Maravilha 60, Vítor Almeida 61, João Junqueira 62. Iremos ver como eles conseguem fazer a sua prova. Previsivelmente haverá muitas dificuldades para eles face
à concorrência estrangeira. Entretanto, temos a oportunidade, sempre grata, de termos a nosso lado Fernanda Ribeiro, que concluiu frescamente o seu cross das amendoeiras no quarto lugar. Fernanda Ribeiro, uma interrupção na preparação para a Maratona de Londres, se calhar com a esperança de ganhar aqui, e uma vez mais não foi possível. Não, não era uma esperança de ganhar. Eu vinha a competir, já não estava a competir há um mês e tal, e vim aqui para participar, claro. Comecei por lutar, nunca entro derrotada, mas sabia que era difícil. Isto em termos de velocidade da competição, a pista não lhe desagradava, julgo eu, porque é um percurso liso e seco, mas o fator velocidade para si neste momento não é o ideal, pois não, faça atletas rápidas como as que ganharam. Claro, eu aumentei aos quilómetros, estou a fazer o dobro dos quilómetros, estou a fazer entre 210 quilómetros por semana, e lógico que senti muito o ritmo de competição quando elas mudaram, para mim foi difícil. A Fernanda tem uma aposta ainda para o Campeonato Mundial de Cross, ou essa possibilidade para si está posta de lado, em Belfast? Não, eu já pedi dispensa à seleção, não vou ao Campeonato do Mundo, vou fazer mais um cross que é o Campeonato Nacional, e a partir daí é só mesmo a maratona. Maratona de Londres. Já voltaremos a falar. Ainda há uma questão que gostaríamos de pôr. A sua nova colega de clube, ao que parece a Josie Alhado, a francesa, esteve na frente da competição durante muito tempo. Ela vai provavelmente correr pelo Futebol Clube do Porto dos Campeonatos Nacionais, mas acabou por desistir. Ela terá exagerado um pouco no que fez. Como é que a Fernanda vê esta prova da sua nova colega? Eu só vi a parte inicial, achei que ela foi bastante rápida, mas talvez o percurso aqui desse para enganar um bocado. Acho que ela não vai correr o campeonato nacional, porque, por aquilo que eu sei, não pode correr nenhuma estrangeira, mas gostei de correr com a minha nova colega. Em relação à prova masculina que neste momento decorre, acha que os portugueses têm qualquer possibilidade face aos melhores canianos, ou será muito difícil mais uma vez? É um bocado difícil porque os canianos estão em grande forma, apesar dos portugueses também terem treinado bastante, mas com canianos acho que é difícil. Sim, corta mais assim parece. Finalmente, a última pergunta que lhe queríamos pôr. Em relação à Maratona de Londres, é uma aposta de que se fala muito no estrangeiro e um pouco por toda a parte. A Fernanda vai levar essa aposta mesmo a sério e espera... Eu sei que é uma estreia numa prova muito difícil, mas está esperançada em fazer grandes coisas em Londres. Pelo menos estou a treinar, estou-me a dedicar durante 3 meses bastante a sério, que é para não dizer que fui preguiçosa e que falhei em alguma coisa por falta de preparação. Estou a prestar tudo para dia 17. Então, muitas felicidades e este resultado aqui, no quarto lugar, também um bom resultado para si. Esperemos vê-la constantemente com atuações ao melhor nível e, sobretudo, então, nessa Maratona de Londres que toda a gente já espera um pouco. Muito obrigado. Obrigada, eu. Entretanto, no comando da prova masculina, os atletas de segunda linha por agora, ou enfim, de não primeiríssima, lá estão. 58 é Eliud Barngetuni do Quénia, o campeão europeu Sergei Lebed da Ucrânia também por ali. Ainda uma indefinição grande quanto ao que poderá vir a acontecer, com toda a gente bastante junta na frente da prova. De facto, como a Fernanda Ribeiro disse, tendo os quenianos aqui um grupo muito forte, dificilmente se pode perspectivar uma vitória não africana nesta corrida masculina. O grande duelo promete ser entre Paul Koech e Thomas Nyariki. O ano passado Koech era o grande favorito, Nyariki ganhou após um embate extremamente equilibrado. Vamos ver se Koech não inverte a situação. Ambos têm vários duelos ao longo da presente temporada entre ambos, com resultados mais vezes favoráveis a Paul Koech, e, enfim, resta saber se a lógica poderá prevalecer ou não. Isto quando, de entre os dois, será Koech sem dúvida aquele que na última temporada mais se evidenciou, com o segundo lugar no cross longo dos campeonatos do mundo e depois um título mundial na meia maratona. Koech, que de facto também em termos de resultados de pista é superior a Nyariki, sobretudo na vertente dos 10 mil metros, e esta é a distância que se corre aqui, 10 km. Ele é um dos melhores de sempre ao fazer 26 minutos e 36 nessa distância clássica. Portanto, um atleta de facto da melhor estirpe mundial, que aposta uma vez mais aqui nas azoteias. O prémio também terá alguma importância, serão 1000 contos para o atleta vencedor. Com o número 50 Nyariki, 51 Koech logo atrás, até agora Lebed bem colocado, mas Sergei Lebed, depois do título europeu em Ferrara, baixou drasticamente. O atleta ucraniano não tem conseguido resultados aproximados àqueles que na altura fez. Os atletas vão completar agora a primeira volta e, de facto, o pelotão estira-se já, mas ainda há muita indefinição da frente. Luís Jesus, da Confor Limpa, mantém-se também no grupo do comando. Vamos ver se poderá fazê-lo durante muito mais tempo e acreditamos que ainda falta algo para
para que se tomem decisões, embora nas duas últimas edições do Cross das Amendoeiras a superioridade de Nyariki e dos quenianos tenha sido tão vincada que a prova acabou por se resolver realmente em ambos os casos muitíssimo cedo, o que aliás não deixou de ser também algo que historicamente aconteceu, porque as exibições de Ondoro Osoro muitas vezes pautaram por autênticos contrarrelógios, com toda a gente a discutir os lugares mais secundários. Luís Jesus neste momento e José Regalo a serem os melhores portugueses, Luís Jesus da Confarlimpa e José Regalo do Sporting. Os canianos mantêm as posições, pelo menos por parte dos atletas mais cotados, e aliás há outros que terão menos nome. Por exemplo, Júlio Skipto, que vem ali com o número 65, é um homem relativamente pouco conhecido, mas ganhou o Cross de Tourcoing, um meeting de permit de corta-mato dentro deste circuito internacional, no passado dia 30 de janeiro. É um dos canianos que sobe e poderá vir a demonstrá-lo aqui nas Amendoeiras. Também seria surpreendente se ele não ficasse entre os 10 primeiros lugares. Quanto a europeus, alguns bons atletas, como Luciano Di Pardo de Itália, Gennaro Di Napoli, Renato Gotti deste país, e também aquele que foi o quarto classificado nos campeonatos da Europa de Cross, a surpresa na altura, o austríaco Günther Weidlinger, que corre com o número 70. De entre os espanhóis, o principal nome é António Serrano. Os espanhóis continuam com a tradição de não apostarem fortemente no Cross das Amendoeiras. Têm também um circuito muito cheio em termos nacionais e talvez isso explique um pouco não estarem tão presentes num país tão próximo geograficamente. Luís Jesus de amarelo, calções vermelhos, com o número 57, vem junto ao grupo da frente. Por agora o português mais visível. Luís Jesus tem uma característica: este ano praticamente não fez nenhuma experiência em corta-mato, e quando dizemos este ano dizemos esta época, portanto finais de 1998, início de 1999. O atleta de Confarlimpa inclusivamente perdeu a oportunidade de conseguir um lugar na seleção nacional, que esteve em Ferrara, onde poderemos dizer que ele fez bastante falta. Este ano apostou tudo na estrada e, curiosamente, ainda ontem eu estive a percorrer as provas que Luís Jesus fez e não há um único registro de presença sua em prova de cross. Aqui, nesta primeira experiência, e como é hábito, Luís Jesus não olhar para o lado e, muito provavelmente, a tomar uma atitude um pouco suicida nesta perseguição a Nyariki e Paulo Queijo. Por acaso é exatamente aquilo que eu penso. Vamos lá ver, é bom que nos enganássemos ambos, mas Luís Jesus estará a arriscar um pouquinho demais e ele, juntamente com o Paulo Guerra, é o português que aqui vai. Mas, na verdade, os quenianos não devem estar com muita vontade de deixar as coisas prolongarem-se na indefinição, e precisamente os três melhores, Nyariki, Koesh e os já referidos Júlio Skipto, começam a avançar e já estão praticamente isolados. E pronto, a partir daqui não parece que isto seja circunstancial. É bem provável que os quenianos venham a resolver só entre si a questão do pódio